apresentada, mas vamos ver. Muito prazer a todo mundo, eu sou a Laura. Eu vou passar umas imagens aqui atrás, que são o resultado do projeto da digitalização viajante do Cine Limite. Enfim, vou explicar um pouco mais a história do Cine Limite primeiro, depois eu conto enfim, qual foi o convite do Cauê para falar aqui no festival. Falando um pouco da Cine Limite, não sei se todo mundo já conhece. Cine Limite é um projeto que eu tenho junto com o William e o Matheus, e a Glennis e o Gustavo, que é um projeto de tentar dar acesso ao cinema brasileiro independente, mas também ao cinema brasileiro independente que não costuma ser muito valorizado pelas cinematecas e pelo cânone do cinema. O nosso projeto vem desde 2021 fazendo uma iniciativa de digitalização de filmes. E essa iniciativa gerou essas imagens e muitas outras, porque essas digitalizações foram feitas a partir de um scanner Super 8 e 8mm, que a gente viajou com esse scanner pelo país todo. E fez, e procurou imagens que estavam na casa das pessoas, nas universidades e em vários outros lugares. Assim. Eu queria explicar um pouco do Cine Limite para iniciar essa fala, mas também quero que seja uma fala totalmente voltada ao projeto. Eu acho que a ideia é que a gente expandir um pouco mais essa ideia. Eu tinha umas imagens para mostrar, mas eu acho que no fundo as imagens do Cine Limite são meio que a ilustração perfeita do que eu quero dizer. Porque quando o Cauê me convidou para esse evento, ele tinha dito que, para mim e para o Paulo, acho que para guiar esse momento seria para falar do cinema agora. E eu fiquei um bocado preocupada, porque eu falei o que uma pessoa que trabalha com arquivo tem para dizer sobre o cinema agora. Principalmente uma pessoa que já não vê filme contemporâneo há muito tempo, que passa 8 horas por dia num lugar que está a 30 quilômetros de qualquer lugar, de uma cidade, e que, no fundo, vai, enfim, o que eu tenho para dizer sobre o cinema agora. E aí eu acho que o que eu achei, assim, que possa fazer sentido, e eu peço desculpas ao Cauê, porque eu vou fazer vou transformar isso em outra coisa, enfim. Falar um pouco do fato de que a gente está passando por um momento de desmaterialização do cinema. E o que eu quero dizer com isso? A gente está passando por uma virada digital, que já acontece desde os anos 2010, e que, todos vocês estão sentindo isso um pouco na pele, assim. E eu acho que a gente tende a entender que isso é só um detalhe da história do cinema, quando na verdade é uma coisa muito importante que eu acho que a gente devia dar mais atenção. Então a minha fala vai ser mais voltada à tecnologia do cinema, então eu peço desculpas, talvez possa parecer uma aula chata, mas eu acho que é uma coisa que é importante falar um pouco sobre isso. Eu pensei em começar com uma pergunta, só que quando eu cheguei aqui eu já percebi que essa pergunta seria um pouco boba, mas vou tentar. Quantas pessoas aqui já viram a projeção em 35mm? Levanta a mão. Pronto. Por isso que eu estava achando que a pergunta seria um pouco boba. Mas, aonde? Sei lá. A gente não... Na Cinemateca ou em outro lugar? Não sei. Alguém fala aí em algum lugar? Ok. Mas cinema comercial, não. Ok. Se eu fizesse essa pergunta 10 anos atrás, todos vocês teriam me dito que sim, teriam visto 35mm em cinema comercial, porque essa era a única forma de ver. Então, eu acho que eu quis começar com essa pergunta porque é uma forma de ilustrar que houve uma mudança muito grande aí nesse sentido, ou seja, que era a única forma de ver cinema e agora é uma forma de ver cinema que é restrita a um público de nicho, né? E é um público que está acostumado a ver cinema e quer ver de uma forma um pouco diferente e acha isso uma coisa diferente, sendo que há 10 anos atrás, de fato, não era.
E parte do meu trabalho é também, além do Cine Limite, que a gente faz digitalizações e tal, eu trabalho na Cinemateca Portuguesa. E lá a gente faz cópias fotoquímicas dos filmes. O que quer dizer isso? A gente tem um arquivo, esse arquivo tem negativos de filmes importantes do cinema português, e a partir desse negativo a gente tira cópias ainda pelo processo fotoquímico. A gente usa uma impressora, que aqui se chama uma copiadeira, e a partir desse processo a gente traz, tenta fazer novas cópias de filmes que já têm cópias, mas que essas novas cópias podem ser uma forma de preservar esses filmes. Então, nesse caso, dentro desse trabalho que eu faço, a gente está fazendo novas cópias para passarem só na Cinemateca, porque ela já não tem mais um escoamento comercial desse cinema. Né? E aí eu acho que isso também, enfim, queria trazer um pouco dessa experiência, pensando que o filme também, além de um conteúdo que está lá dentro, ou seja, disso que vocês estão vendo aqui, que é, sei lá, uma família, um filme de família, uma mulher, um bebê e tudo, isso é, claro, isso é parte do filme, mas também parte do filme é a materialidade dele, ou seja, é o filme como objeto. E esse filme como objeto, ele passa por um percurso muito grande, ou seja, desde o negativo, enfim, não sei quantas pessoas aqui estão familiarizadas com o percurso num cinema industrial, por exemplo, que vem de um negativo, criam-se materiais intermédios, ou seja, cria-se um interpositivo, a partir desse negativo, a partir desse interpositivo se cria um internegativo, e a partir desses internegativos se criam, são distribuídos pelo mundo inteiro, aí sim é que vão ser originadas as cópias de exibição. Então, por exemplo, um dos últimos grandes sucessos da era da película foi o Harry Potter. O Harry Potter foram produzidos milhares de internegativos que foram distribuídos para o mundo inteiro. A partir desses internegativos, laboratórios de cada cidade do mundo produziam as cópias. Então, isso nunca foi a forma de fazer cinema do cinema independente, acho que eu quero falar um pouco mais sobre isso depois, mas foi a forma mais industrial de se fazer cinema por muito tempo, e essa forma já foi completamente abandonada, já é uma tecnologia completamente obsoleta. O que a gente tem são restos disso. Então, se a gente olhar ao redor, a gente vai ver um monte de restos disso. Atrás de vocês tem um projetor 35mm, aqui do lado você tem restos de muitas coisas, então você tem latas de filme, que eu acho que tem filme dentro. Tem filme ali, 8mm e coisas assim, que são todos restos desse momento. Desse momento em que a única forma de ver as imagens que vocês estão vendo agora era a forma fotoquímica, né? Era mesmo a duplicação fotoquímica. Então eu acho que isso acabou nos anos, sei lá, mais ou menos nos anos 2010, depende do país, aqui no Brasil demorou um pouco mais para acabar. Aqui tem uma foto, só uma, que eu acho que eu queria mostrar, que é muito interessante. Ai, deixa eu ver se eu consegui achar isso. Eu não queria ficar brigando com a tecnologia. Peraí. Agora eu fechei tudo. Maravilha. Era isso que eu estava esperando para vocês. Eu botei aqui na mesa. Acho que é essa foto. Não. Tá bom. Isso é uma coisa muito interessante que aconteceu nos anos 2000, que tá bom, eu vou ler só a legenda dessa foto. Alguém tá terminando. Bom, no ano 2000, executivos da Miramax, Disney, Boeing e AMC Theatres celebram o delivery por satélite do filme Bounce. Então, nesse momento, era quando eles ainda estavam experimentando com a tecnologia digital, não se sabia se eles iam conseguir achar um projetor digital que fosse bom o suficiente para substituir a película. Só que ele já, como todo executivo, já gosta de jogar tudo no lixo antes de fazer a coisa nova, né? Então, eles estavam segurando aí essas caixas de transporte de 35mm e estavam jogando numa lata que estava escrito obsoleto, né? Que é tipo, tá obsoleto. Essa foto eu acho que é interessante, porque primeiro que ela mostra que é um momento de transição tecnológica, né? E segundo,
que ela mostra que é um momento de transição tecnológica e industrial, ou seja, não estão aí diretores de cinema, não estão aí artistas, estão aí os executivos da Boeing, da Disney, da Miramax, enfim, coisas assim que são essas pessoas que ditam o futuro do cinema, né? Na verdade, a realidade é essa, ou seja, o cinema que se considera cinemão, que é o cinema industrial, tudo é ditado por essas pessoas. Enfim, vou ver se eu consigo voltar no que eu estava antes, provavelmente não, mas porque eu fechei. Então, sei lá, se abre uma aba anônima. Não vai ter nada, porque eu não tá história. Tá? Dá 2 segundos, galera, que eu vou voltar e tentar filmar. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer uma lista. Roubar suas informações. Isso, olha, quem quiser mandar e-mail, meu e-mail é esse. A sorte é que a senha, pelo menos, não vai aparecer. Acho que eu irmão. Será? Mostrar a senha. Ainda vai me pedir. Que anônima, né? Olha, Realmente mudou o mundo. aí vai ver meu histórico todo do YouTube, as porcaria toda que eu assisto. Nossa, chegamos em algum lugar. Acho que eu estava mostrando esse aqui, né? Vocês vão ver esse aqui de novo. Ok. Tá bom, agora eu acho que eu queria falar um pouco do que eu considero que sejam as consequências estéticas dessa questão. Porque a gente estava falando sobre indústria, né? Então, assim, eu acho que ninguém aqui está muito interessado em cinema mainstream. Se vocês estão aqui, acho eu. Assim, podem estar interessados, mas estão interessados também em outro tipo de cinema. Enfim, a obsolescência, eu acho que teve muita gente que discutiu isso, mas eu acho que meu referencial teórico maior que discutiu isso foi o Thomas Althusser, que ele fala da arqueologia das mídias. Não sei se alguém já encontrou com esse texto. E ele fala muito que a gente está cada vez mais interessado na obsolescência, né? Tanto no campo do cinema quanto em outros campos, mas nós, do campo do cinema, estamos muito interessados nisso. E principalmente na obsolescência dos aparatos cinematográficos. Ou seja, a gente vê aqui ao redor, nesse lugar, nesse museu, né? Que é um museu de cinema, de uma forma ou de outra, em que tudo é o nosso interesse pela obsolescência, o nosso interesse pela lata velha, pelo projetor velho, enfim. E tem, dentro desse texto do Althusser, ele tem uma citação do Baudrillard, que ele fala que o cinema é fascinado por ele mesmo como um objeto perdido, assim como ele e nós somos fascinados pelo real como um referente perdido. E aí eu acho que, assim, isso trata a obsolescência como essa tendência meio que industrial, como a gente viu com aquela foto, do esquecimento das técnicas que fizeram o cinema, né? Das técnicas que fizeram o cinema por um século, desde 1895, da primeira exibição do cinema, até o que a gente chamaria da mudança de tecnologia para o digital. E sempre a indústria que vai ditar o que é obsoleto ou não. Ou seja, a partir de um determinado momento, todo esse processo negativo, produção de intermédios, cópia, tudo isso passou a ser obsoleto de um dia para o outro e aquilo deixou de ter valor. Estava conversando um pouco mais cedo com o Paulo sobre isso e a gente estava falando dos projetores, né? E como que muito projetor saiu das salas comerciais e passaram a ser espalhados. Alguns arquivos ou alguns lugares conseguiram salvar esses projetores, né? Passar a dar um outro uso para esses projetores. 35, principalmente, que é um projetor gigante, aquele ali que vocês estão vendo aqui atrás é até pequeno, comparado com muito projetor 35. Então, mas boa parte deles foi parar no lixo, e pior, não só foi parar no lixo, como alguns cinemas ainda têm os projetores 35, mas não tem nem sequer dinheiro para tirar os projetores dali, porque eles são muito grandes. Então, o projetor que está inutilizado. E não só porque o projetor em si, a máquina está inutilizada, como uma parte da obsolescência também passa pelas técnicas e pelo recurso humano. Ou seja, a gente não tem mais projecionista para projetar esses filmes. Isso é uma coisa que eu vejo no arquivo. Ou seja, quando a gente está trabalhando, fazendo cópia, eu sou uma das pessoas mais novas que trabalha lá.
E, enfim, tem muitas outras pessoas trabalhando lá que estão se aposentando, que não vão passar esse conhecimento para ninguém. E esse conhecimento, que é um conhecimento principalmente fotográfico, e não só fotográfico, como de história do cinema. A gente tem que saber como a película vai reagir com uma determinada luz, de uma determinada forma. Ou seja, tudo isso é um conhecimento muito específico que está desaparecendo. E isso um dia foi muito importante, mas agora já não é mais. Um dia deu dinheiro, um dia de fato você tinha laboratórios comerciais imprimindo cópias com pessoas que tinham um trabalho que era aquilo, e agora já não é mais. Alguns arquivos estão reutilizando essas pessoas, que coisa horrível dizer reutilizar, né? Mas enfim, estão empregando essas pessoas para outros fins, que seria digitalização, né? Que é exatamente isso que vocês estão vendo, ou seja, que é transformar grão de película em pixel. E aí tem um outro teórico da área da preservação audiovisual que muitas vezes não é muito conhecido pelos teóricos do cinema, enfim, que é o Paulo Cerchiuzai, que é um italiano que trabalhou há muitos anos no George Eastman Museum. E ele tem um livro muito interessante que se chama Death of Cinema, que foi publicado nos anos 2000. Não só ele, como muitas pessoas meio que preconizaram a morte do cinema, né? O que é a morte do cinema? Será que agora a gente está falando da morte do cinema ou não? Será que o cinema vai virar um grande conteúdo que se posta no Instagram? Ou seja, tem muitos caminhos que se pode trazer daí. E eu acho que é importante trazer esse teórico que ele fala um pouco sobre isso. Tem algumas citações dele que está aqui, que eu coloquei. Enfim, que parte dessa questão também não é só uma questão estética, a gente também pode trabalhar nas consequências políticas desse problema. Então, ele diz: no alvorecer de uma era onde a imagem em movimento está gradualmente sofrendo a perda do objeto que a transporta, nesse caso o filme fotográfico, o próprio objeto está se tornando mais valioso do que nunca. Ele fala de perda não só nessa situação da transição tecnológica, ou seja, que a gente não mais está usando o objeto fotográfico, mas perda nesse sentido que vocês estão vendo aí agora, é a perda da degradação. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas boa parte da história do cinema foi feita num suporte, numa base que se degrada com o tempo, que é o suporte que antigamente no primeiro cinema era um suporte de nitrato de celulose. Depois passou a ser o acetato de celulose, que é mais ou menos o que vocês estão vendo aí. O nitrato de celulose tem um problema meio sério, que ele entra em combustão. Acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre isso. O acetato de celulose tem um outro problema sério, que se chama síndrome do vinagre, que é o que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo, e que é uma degradação que ele passa a perder algumas características que fazem com que ele seja projetável, né? Então ele começa a ficar encolhido, começa a ter problemas de cristalização, até que a imagem vira isso aí que vocês estão vendo agora. Ou pior, né? Muitas vezes pior. Então ele está falando sobre isso também, não está falando só sobre a transição tecnológica, mas ele está falando também sobre a degradação do próprio suporte. O poliéster, que é o material que se usa hoje, que se usa desde o final dos anos 90, é um material mais estável, mas que a gente ainda não sabe quais são as possibilidades de degradação desse material, ou seja, é um material novo que pode se degradar com o tempo. Parte dessa coisa que ele falou sobre o filme, o objeto está se tornando mais valioso, tem a ver com o fato de que o arquivo tem esses objetos e o arquivo passa a ser uma coisa valiosa, porque esses objetos já não são mais tão comuns como eram, mas tem uma coisa muito prática que é um valor mesmo real. Eu estava vendo uma notícia de que teve um leilão de um filme amador em 8mm, que é um filme como esses aqui, que vocês estão vendo agora, que filmou a morte do Kennedy nos Estados Unidos. E esse filme foi vendido nesse leilão por $137 mil. Então, parte disso também tem a ver com o que é o valor do objeto em si. E por que você pode vender um filme por $137 mil, sendo que ele pode ser digitalizado e copiado 1000 vezes? Ou seja, o que isso quer dizer? E aí essa obsolescência vira um valor agregado, vira um fetiche de nicho e passa a ser valorizado só pela escassez que ela tem. Ou seja,
daqui a pouco a gente não vai ter mais latas de filme numa sala como essa, porque isso vai ser escasso, isso vai ser importante. E também, enfim, a fotografia e o cinema também deixa de ser uma representação direta do mundo material. Aí eu queria entrar numa coisa que eu acho que todo mundo já está saturado de ouvir, mas vocês vão ficar mais saturados ainda, que é a questão da inteligência artificial. E eu acho que, enfim, a inteligência artificial e o efeito da inteligência artificial na gente é um efeito que a gente para de acreditar no que a gente está vendo, né? Ou seja, que esse vídeo de coelhinho pulando é um vídeo de inteligência artificial ou é um vídeo de verdade? Então a gente para de entender a fotografia e o cinema e o vídeo, ou coisa assim, como um documento do mundo, né? E aí, a partir daí, enfim, você tem uma nova cultura audiovisual. O que é? Ou seja, é tudo uma animação, é tudo uma ficção, ou o que é aquilo que a gente está vendo? Enfim, eu acho que é parte desse problema. Eu também tinha visto uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito surreal, que é um filme do Orson Welles, que ele nunca, que ele, enfim, terminou, mas não conseguiu terminar, porque foi para o Brasil fazer o É Tudo Verdade. Ficou nos Estados Unidos, e o estúdio, que é a RKO, terminou o filme por ele, que é o Soberba, que tem um nome em inglês, que eu já esqueci, The Magnificent Ambersons. E esse filme ele vai ser reconstruído com inteligência artificial. Saiu uma notícia dizendo que parte desse filme vai ser reconstruído com inteligência artificial. E é importante discutir essa notícia pelo impacto que ela pode ter. Ou seja, para mim, para começo de conversa, porque assim, parte do trabalho que eu faço é reconstrução, é restauração. Então, o que isso quer dizer quando uma inteligência pode substituir o meu trabalho? Mas também por a história do cinema, ou seja, essa versão que vão criar daqui a um tempo, será que a gente vai ter documentação suficiente para dizer que essa versão de fato não é a versão original, que de fato é uma versão que foi criada por inteligência artificial? E o que essa inteligência artificial vai usar como base para fazer isso, né? Ou seja, a inteligência artificial me soa como um grande repositório de arquivo. E um repositório de arquivo não autorizado, ou seja, é um repositório que se pode buscar tudo, se aleatoriza tudo, e que, na verdade, não há uma curadoria aleatória, uma curadoria robô, sei lá. Não gosto de dizer como se fosse uma coisa meio... também não tenho medo da inteligência artificial, mas eu acho que a forma de se utilizar isso, enfim, pode ser pensada. Isso também... onde está o poder nesse caso, né? Porque eu acho que aí fica o poder na mão das grandes empresas de inteligência artificial. E às vezes ela é vendida como se de fato tivéssemos nós um poder em relação a isso, quando não estamos. Ou seja, tem mais poder para o espectador, ou você tem restrições cada vez maiores de um potencial, de uma cultura que é uma cultura online que deveria ser de fato livre. Né? Não sei se vocês lembram da internet dos anos 2000 até a internet dos anos 2010, que era de fato uma internet muito mais interessante do que a gente tem hoje. E que de fato seja um arquivo vivo, né? Que a internet era uma coisa que você podia buscar informação sobre tudo e que tudo era encontrável, enfim. Eu queria terminar essa fala, eu não sei quanto tempo eu já estou de fala, mas eu também, enfim, acho que eu queria falar um pouco sobre o papel do trabalhador da imagem nesse cenário. Eu me considero como uma trabalhadora da imagem e muita gente aqui também deve se considerar dessa forma, apesar de a gente estar em setores diferentes da imagem, né? Tem outro teórico da preservação, que o nome dele é Ross Lippmann. Ele fez vários restauros de filme independente, e ele lançou um livro agora que tem todos os ensaios dele. E tem 2 ensaios dele que eu gosto muito, que é um que chama The Grey Zone, que ele está falando um pouco sobre o ato da preservação, né? E aí ele está dizendo que é uma coisa que é um pouco polêmica, assim, e é um pouco polêmica na área da preservação, e eu não sei se vocês já encontraram com essa polêmica em outras áreas do cinema, que é se a pessoa que está fazendo a restauração ela tem de fato alguma subjetividade em relação ao que ela está restaurando. Né? Ou seja, se eu, enquanto restaurador do cinema, se eu posso fazer escolhas que vão mudar a fruição do espectador em relação a essa obra.
O que ele diz é assim, que o simples fato que um preservacionista toma milhares de decisões em cada projeto, sejam elas reconhecidas ou não, pois não fazer nada também é uma decisão. Ele chama isso de subjetividade invisível. São pontos críticos no fluxo de trabalho que passam despercebidos, mas que contribuem para as propriedades audiovisuais do resultado final. A gente toma milhares dessas decisões no nosso trabalho enquanto restauradores, ou seja, a gente está sempre pensando, por exemplo, o que é erro e o que é defeito. Isso é uma coisa muito importante na nossa área. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, agora, né, tem umas sombras que estão passando na frente da imagem que parecem os riscos. Isso a gente consideraria um erro, na verdade a gente consideraria um defeito, porque é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, né, com esse material. Ou seja, se esse filme tivesse uma cópia e ele não tem, porque boa parte do cinema amador, do cinema independente, só tem uma cópia, né? Mas se ele tivesse uma cópia, o outro material não teria esse problema. Isso a gente chama de defeito. E um defeito é uma coisa que está no material, né? Ou seja, uma coisa que é da cópia e não do original. A gente tem que fazer a decisão o tempo todo de entender se isso é um defeito do material ou se isso é um erro, ou seja, uma coisa que o realizador, na hora de fazer, fez errado. Isso no cinema amador independente é muito comum. Ou seja, você não tem... os realizadores não tinham como fazer o que eles queriam fazer na época que eles fizeram. Agora que a gente vai pegar para restaurar, o que a gente devia fazer? A gente devia concretizar a visão ideal do realizador ou a gente devia tentar ser o mais fiel possível à primeira exibição daquele filme? Esse é o tipo de decisão que a gente tem que tomar. E eu acho que é importante levar em conta a subjetividade da pessoa que está fazendo a restauração do filme. E aí isso volta naquele debate da inteligência artificial, ou seja, se você retira completamente essa decisão das mãos da pessoa que está trabalhando e passa a deixar essa decisão nas mãos de uma máquina, a máquina não é capaz de tomar essa decisão, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? E aí tem outra citação também que vem do Paulo Percusai, que eu estava falando com vocês, que fez o Death of Cinema, que ele fala que, ao monitorar o progresso da deterioração da imagem, o conservador assume a responsabilidade de acompanhar o processo até que a imagem tenha desaparecido completamente, ou garanta sua migração para outro tipo de experiência visual. Isso é uma migração para outro tipo de experiência visual. Enquanto interpreta o significado da perda em benefício das gerações futuras. Ao fazer isso, o conservador, não menos que o espectador, desempenha um papel criativo, que é de alguma forma comparável ao trabalho do criador da imagem. E aí a gente pode, talvez, tirar um pouco do peso, o peso criativo que se tem no realizador e distribuir esse peso não só para o resto da equipe do filme, que isso é normal, mas também para as pessoas que vêm em seguida, ou seja, como é que a coisa pode ser lida também é parte do meu trabalho, do seu trabalho enquanto espectador e também do meu trabalho enquanto uma pessoa que interpreta a obra que chegou para mim. E aí ele termina dizendo que a preservação da imagem em movimento é um erro necessário. Que eu acho que essa coisa do erro necessário é interessante. Ele tem uma visão um pouco pessimista em relação à obra, ou seja, em relação à permanência do cinema, né? Ele acredita mesmo que a película necessariamente tem um fim e que é impossível que você passe o resto da história humana copiando essa película e isso seria só no mundo ideal. Isso a gente sabe que em parte é verdade, porque cada projeção de um filme quer dizer que ele está mais deteriorado do que ele estava antes. Então, eu também não deixo de dar um pouco de razão para ele, mas eu ainda sou um pouco otimista e ainda acho que faz sentido tentar, né? Então, acho que esse erro necessário vem daí, o que faz sentido tentar fazer, né? E eu queria fechar com uma enfim, acho que não é uma fala, mas é um pedaço de um texto que é do John Belton, que é um texto exatamente sobre essa viragem tecnológica da digitalização, que é uma frase que é obstinada à resistência da matéria. Eu achei muito bonito isso e que eu acho que tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que os festivais fazem, ou seja, que tem a ver com a resistência da matéria do cinema
que de alguma forma continua aqui, e continua nos objetos e continua também na performance do cinema analógico e na performance do cinema no geral. É isso, obrigada, Cauê, pelo espaço.